O conhecimento mais ancestral que existe sobre o Japão conta que os kamis, deuses, vieram para o Japão por uma ponte flutuante. Essa ponte é chamada de Kanagara no Michi. Os kamis chamavam o universo vizinho de Shinto e chamavam a morada específica deles lá nesse universo de Shinkai. É do conhecimento de todos no Japão também que a deusa Amaterasu mandou um pássaro guiar Jimmu, o primeiro imperador, até a ilha Yamato, onde iniciou uma linhagem de imperadores que existe até hoje. Pontes que ligam moradas distintas. Poucas mitologias falam assim. Com que isso se parece? Muito com Yggdrasil. Como assim Yggdrasil? A mitologia nórdica e a japonesa falam em pontes flutuantes, e não falam por coincidência, não. São painéis da mesma história que aconteceram tanto na nórdica, onde hoje é o castelo de Edimburgo. Era um vulcão, e também no Monte Fuji no Japão. Bifrost e a Kanagara no Michi falam da mesma ponte, apenas um contexto diferente. Em Yggdrasil, Odin, um ser asgardiano, era o imperador de 8 grandilocas neste universo vizinho, e mais o sistema solar no nosso universo. Onde está Shinkai nessa história? Shinkai é um desses 9 mundos. A linguagem humana nunca traduz 100% essas situações não humanas quando damos os nomes dos 9 níveis conhecidos na cultura nórdica. Os dos elfos foram quem penetraram via China e Japão. Na Índia, aquilo que a gente chama de yoga, quando o senhor Shiva, através de sua expressão Pashupati e outra Anahata, terminaram gerando a yoga como hoje conhecemos. Por milênios, uma linhagem sacerdotal foi nascendo no mesmo lugar para manter acesa uma elucidação, uma revelação, na Índia e no Tibete, sempre na sucessão discipular. O que vemos na Índia está ligado diretamente a Trimurti, com os seres Brahma, Vishnu e Shiva. Já a linhagem China e Japão não. China e Japão são desmembramentos de um só projeto que começou onde hoje conhecemos pelas montanhas Undang na China. Há todo um contexto de princípios e propósito que terminaram criando um enredo que está por trás de todas as artes marciais que conhecemos hoje. Esse grupo de kamis são seres que mais tarde iriam produzir samurais. Tudo começou com um grupo de seres de Yggdrasil, vamos chamar de kamis de Shinkai. Foram os caras que desceram do céu e vieram pela Kanagara no Michi e foram para o Japão, mas passando pela China primeiro. Se na Índia Shiva criou uma linhagem que com a yoga tinha o objetivo de pacificar as mentes, o ritmo cerebral, o tal antigo tinha como objetivo não a pacificação, mas a organização dos compartilhamentos da consciência, para que esta consciência organizada pudesse expressar gestos mentais. Não eram corporais, no início eram gestos mentais, que tivessem ação natural sobre tanto no mundo de Shinkai, como o mundo terreno. Neste período, os kamis de Shinkai estavam desconfiados que teriam que transferir o centro de suas atividades, coisa que a turma que produziu a yoga jamais pôde fazer. Os kamis de Shinkai fizeram. O protótipo do que viria a ser aquilo que nós chamamos de Uchu começou a ser delineado por essas figuras que nasciam como humanos, mas que tinham mestres não humanos. O tal ancestral começou a gerar uma ritualística no campo dos gestos mentais. E depois iniciou a questão corporal também. Por isso que mais tarde, o Kung Fu tornou-se absolutamente apropriado pelas vertentes humanas e transformaram isso em artes marciais. Mas essa história não foi a mesma coisa com japoneses. Lá isso foi transformado em karatê, este eminentemente nipônico. Por que surgiram ramificações? Quando vários povos hiperbóreos lutaram a Batalha de Kurukshetra, há 6.000 anos atrás, lutaram pelo domínio do mundo em torno da Índia.
De um lado os Pandavas, que tinham o avatar Krishna, que seria o lado do bem. Do outro, estavam os Kurus, que personificavam o mal. Tudo deu errado, os Pandavas ganharam, mas uma vitória que você ganha, mas não leva. No fim da batalha, muitos seres híbridos foram obrigados a voltar para suas locas de origem, no universo vizinho. Na volta, muitos problemas ao passarem pelos portais, muitos morreram. Neste momento, os elfos de Shinkai olharam e lhe disseram: isto não vai dar certo. Tudo o que estamos fazendo em Undang, como desenvolvimento do Tal, o plano era começar algo novo que não tivesse influenciado pela Trimurti. A China já tinha influência Kurukshetra, porque esse movimento foi mundial. Os Kshatriyas, uma das castas hindu, um tipo de guerreiro que defendia o Dharma, o dever sagrado. Com essa base começou a ser trabalhado aquilo que um dia viria a ser os samurais. Aquele mesmo código de honra que os Kshatriyas tinham devotado ao Dharma, quando Amaterasu mandou um pássaro guiar Jimmu. Aqui já existia um plano de criar algo novo. Já que aquilo que se tentou com os arianos não deu certo, a maioria dos Kshatriyas, ainda que levado por conta de honra, ficaram do lado dos Kurus, e tudo fracassou. Então, no Japão iniciou este longo processo de produzir imperadores na Terra. Por isso vemos na China Ti Huangti, unificando a China. A mesma coisa estava acontecendo no Japão. Há 11.000 anos atrás, na ilha de Unaguni, onde existe uma construção que hoje está submersa. Mas na época representava um tipo de cultura hiperbórea. Mas o que isso tem a ver com o Japão? Esses seres híbridos exerceram uma influência muito forte, cerca de 14.000 anos atrás, em torno do hemisfério norte. Lá existia muitos portais onde hoje é o Polo Norte. O fluxo era grande desses seres, e o Unaguni na época era um dos centros avançados desses seres. Algum tempo depois, quem escreveu as mitologias passou a chamar os Kamis de Shinkai de Amatsukamis. No Japão, o código do guerreiro tem um traço forte, porque ele rege a vida. Quando você tem um código filosófico de lei certo ou errado, a qual você se vincula, então você não está obedecendo uma pessoa. Você está vinculado àquele código. Os samurais herdaram o velho código do Dharma dos Kshatriyas, agora renovado e adestrado em muitas artes. Os guerreiros que seguem o Bushido são altamente influenciados pela postura rígida, absoluta e impecável. Mas como tudo nesse mundo, vai se ferrando. A corrupção foi graçando a famílias imperiais. Mesmo com Bushido, nem os samurais estavam imunes a se meterem em todo tipo de intrigas. Os samurais foram se adequando a interesses e situações diversas, e aos poucos, começaram a se decompor. Os Amatsukamis perceberam que nem os imperadores estavam mais alinhados com os padrões do Bushido, então pensaram: novamente vai fracassar pelas mesmas questões que os Kshatriyas fracassaram. E eles, os Amatsukamis, meio que se retiraram da história. Não se sabe quando, parece que alguns ainda ficaram por aqui. Até nos dias de hoje, existe no Japão um código supremo, em que aos nossos olhos parecem radical, porque quem erra e comete algo desonroso, tira sua própria vida, se estiver ocupando função importante. Na rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, o imperador se dirigiu ao povo pela primeira vez. Os súditos assumiram como deles as dores e as vergonhas dos possíveis insucessos, por terem recebido uma ordem do imperador. Depois do discurso, muitos sobreviventes se mataram, porque causaram uma vergonha ao imperador. A submissão japonesa chega a ser inacreditável. A atitude de um kamikaze ao tirar sua própria vida, em nome de uma causa que nem ele sabia se valia a pena. No mais íntimo que move esses processos, está a entrega, a confiança do ser humano em um ente maior. Está a entrega total. É nisso que reside o pior crime que esses seres fizeram com a humanidade. Quando perdemos a gestão do nosso próprio eu, aí a gente vai ser replicante, inocente útil, membro de um rebanho, onde alguém manda no rebanho. Essa turma faz vista grossa para muitas coisas, para cumprir um código de desonra que é você ser uma mera engrenagem de uma máquina de produzir estupidez, crime e desonra o tempo todo. Para todos os envolvidos, ainda que a honra seja o conceito que é vendido como sendo o que deve ser seguido.
Os japoneses não tiveram senso crítico para saber se deveriam entrar na Segunda Guerra Mundial, do jeito que eles entraram, para invadir a China do jeito que eles invadiram, no século passado. É lamentável que cometeram muitas atrocidades. Os sonhos que foram tidos nesse universo vizinho, e os poucos que conseguiram se estabelecer, está se acabando. Os traços principais que restou foi o shintoísmo, mas o que vemos é um atropelamento da cultura japonesa. A história da humanidade precisa ser produzida como Vyasa o fez. Contar a mesma história dando ênfase aqui e ali, contando a mesma história ressaltando esta ou aquela parte, com painéis variados para que a somatória disso tudo possa mostrar uma forma mais apropriada de quanto de influência nós como seres humanos recebemos. Deverá surgir um ser humano que aprenda a se libertar desses grilhões e decida por ele mesmo o que deve ser, mas ainda está por surgir. Isso deverá ser produtos de especiação. Talvez a criatura universal seja esse ser humano livre. De todos que aqui surgiram entre muitos problemas, temos que retirar toda a feiura e submissão de todos. Mas de todos, apesar dos problemas, aqueles que acrescentaram traços positivos na perspectiva da evolução humana. Nós temos que nos recordar daquilo que veio em Pandora, a liberdade. Muitas coisas maravilhosas vieram com a yoga, mas os Amatsukamis, nossos irmãos de Shinkai, legaram muito. E essa coisa maravilhosa está todo na genética japonesa, que se um dia se libertar da cegueira no campo da submissão e praticar com disciplina as suas habilidades, de modo como eles movimentam suas consciências, em certos aspectos, a humanidade poderá absorver coisas formidáveis. Pelo que sabemos, sem o tempero dos Amatsukamis, a humanidade futura, caso exista, não será a mesma. Com o tempero deles teremos uma postura mais consciencial, muito mais produtiva. Não há uma só linhagem que defina a realidade futura da humanidade. Há uma somatória de diversos esforços que terminarão influenciando o nosso genoma humano. Para o concerto da obra. Conhecemos hoje